Olá, atenção. Valeu? Bom dia para todo mundo, obrigado pela presença. Eu sou Sidney Guzman, jornalista, editor da Maurício de Souza Produções, editor do Universo HQ, grande consumidor de autopublicações e de quadrinhos de Catarse, mas como eu sou um cavalheiro, quem vai se apresentar primeiro para falar o que faz são as damas. Kellen? Bom dia a todos, eu sou a Kellen Bonassoli. Além de ter ganho um concurso de novos talentos, eu também escrevo contos eróticos que eu transformo em podcast. E eu faço parte do portal Mundo Podcast, onde vocês podem conferir tutoriais e outras coisas literárias. Deixa eu ver. Alô, tá funcionando. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Alicia Barros. E eu fiz um caminho um pouco diferente do nosso assunto de hoje, né? O nosso assunto é autopublicação. A grande maioria dos autores, principalmente no Brasil, não começa tendo uma oportunidade numa editora. A maioria começa realmente pelo caminho da autopublicação. Eu fiz o caminho inverso. Eu primeiro dei a sorte de conseguir uma editora, publiquei por várias editoras e quando foi, ano passado, eu tive a vontade de fazer uma autopublicação por um motivo muito simples e nobre. Ela dá mais dinheiro, né? Então, como eu já tinha o público, eu arrisquei fazer isso a primeira vez e tenho bastante coisas positivas para falar a respeito disso. Bom dia, obrigado pela presença. Eu sou o Rob Gordon, eu sou blogueiro, escritor. Eu tenho 2 livros publicados, autopublicação, os 2 de crônicas. E eu tenho uma graphic novel que eu sou roteirista, é uma webcomic que virou graphic novel, que foi publicada via Catarse. Então eu estou tanto... Terapia, desculpa, esqueci. E então, tirando os outros bichos, que eu ainda não sei quais são, crowdfunding e autopublicação, eu estou nos 2. Bom dia, pessoal. Bem-vindo a todos. Bom dia, meus colegas aqui. Eu sou Eduardo Vilela, sou sócio da editora Évora. Nossa editora publica livros impressos e digitais de literatura infanto-juvenil, literatura adulta, gestão e negócios, técnicos universitários e infantis. Tá bom? Então, vamos começar aqui. Bom, e eu, como falei, eu sou editora, não autopubliquei nada, mentira. Eu já fiz fanzine pra cacete. Já fiz jornal mural, eu já fiz tudo que vocês imaginarem antes de ser um jornalista bastante conhecido no mercado de quadrinhos. Eu autopubliquei bastante coisas, mas o caminho é justamente esse. Eu vou tentar dar uma moderada aqui pro pessoal, para cada um contar a sua experiência. Eu estou aqui hoje para contar o lado do editor. Como é que é para o editor pescar no mercado caras que se autopublicam? Na coleção das graphic novels da Maurício de Souza, as 4 primeiras, Astronauta Magnetar, Turma da Mônica Laços, Chico Bento Pavor Espacial e Piteco Ingá, todos vieram do mercado independente. Todos se autopublicavam. Todos não tinham passado por editora. Então o papel do editor hoje também é buscar talento aqui, onde os caras estão colaborando, estão produzindo. Eu sou um cara que consome demais quadrinhos que são feitos no Catarse. É uma ferramenta incrível que eu vou pedir para o Rob daqui a pouco falar disso, para a Kellen também. Mas é um mercado, para quem hoje acha impossível publicar, como a Alicia falou, ela seguiu o caminho contrário. Ela foi ir para uma editora é o mais difícil, isso é realmente mais difícil. Mas hoje tem um monte de gente que está saindo da autopublicação e sendo pescada. Eu vou até deixar um exemplo aqui enquanto eu passo. Se alguém aqui conhece, vocês conhecem certamente, o Fábio Koala, do Mentirinhas. Ele foi um recordista do Catarse, ele vendeu o álbum pra cacete. Em menos de um ano ele foi publicado por uma editora, o mesmo livro, para ir para mais gente. E aí a questão que eu quero levantar é justamente o que a Alicia falou.
dá mais dinheiro só quando você já tem público? Na verdade, a literatura pela literatura sozinha, ela não vende. Realmente, as editoras estão cada vez mais catando pessoas dentro do nicho que cada editora trabalha. Quem é o cara que está acontecendo? Os blogueiros nunca estiveram tão em evidência, né? Se você é um blogueiro, se você trabalha com alguma rede social, você tem alguma coisa a dizer e você tem um público que te segue, a probabilidade de você conseguir uma editora é muito grande. Porque a própria editora caça você. Eu até falei, né? Eu tive a sorte de, desde o início, conseguir uma editora. Eu escrevo romance, não tem nada a ver com o Campus Party. Estava falando para eles que me surpreendeu até o convite. Tem romance aqui também. Pois é. Mas assim, é um pouco diferente, né? Mas assim, eu tive a sorte de começar com uma editora pequena e eu sou muito observadora, quero aprender como é que funciona o mercado. Publiquei 3 livros, fui agregando público. Eu sou boa de internet, eu me divulgo muito bem na internet. E aí, por causa disso, uma editora maior veio me procurar. Publiquei mais 4 livros com essa editora. E quando aquele meu livro ali, A Bandeja, que foi da minha primeira editora pequena, ganhou um prêmio em 2013, a editora dos meus sonhos veio me procurar. Ou seja, o caminho é a divulgação. Eu poderia ser uma desconhecida. Do momento que você começa a agregar público, você tem essa força, né? E por isso, ano passado, assim, quando você fecha com uma editora, em geral, o autor, ele ganha 10% do valor de capa do livro. Qual é a vantagem? A vantagem é que seu livro vai estar em todas as livrarias, você vai alcançar um público que, de repente, você não alcançaria na internet, que é o público de livraria. Agora, financeiramente, quando você... No meu caso, o crowdfunding foi eu mesma. Na verdade, foram os meus leitores. Quando eu resolvi lançar um livro, que era um spin-off de um outro livro que eu tinha, que é um livro, né, de uma história de um personagem que eu tirei, eu coloquei ele pré-venda antes de rodar. E a pré-venda explodiu, eu vendi muito. Falei, cara, esse caminho fez o meu Natal, né? E aí hoje eu penso muito bem, eu ainda tenho livro por editoras, vou lançar livro pela minha editora, agora eu vou lançar um livro pela editora Arqueiro nesse primeiro semestre. Mas eu fiquei bastante empolgada, porque eu já tenho essa base, que não precisa ser construída necessariamente quando você tem uma editora. Na internet você constrói essa base. Nunca foi tão fácil publicar livro, por causa da internet. Hoje você tem o Wattpad, você tem o e-book, que você não precisa colocar o livro todo, você coloca até a metade do livro, gera curiosidade, a editora vê essa curiosidade e publica, né? Então, assim, nunca foi tão fácil publicar. Mas a minha história até durou pouco, porque eu publiquei um livro em dezembro, primeiro livro de autopublicação meu, vendi muito e uma editora veio atrás, querendo um livro que eu acabei de publicar e vender horrores. Mesmo assim, a editora quis, eu vendi e vou fazer outra autopublicação agora para fevereiro, março. Então, assim, o interessante que eu achei nessa história, nessa experiência que eu passei, é que o poder, antes, exclusivo na mão das editoras, ele saiu. A editora não é mais tão poderosa quanto ela era há tempos atrás. O livro que eu lancei como independente em dezembro está sendo vendido para uma editora do exterior. E ele não tinha ainda editora aqui no Brasil. Então a editora está perdendo poder e ela sabe disso. Tanto sabe que os editores estão indo pescar na internet. Então, se você é um autor novo, tem um trabalho legal, antes de você começar a procurar uma editora, se você conseguir essas ferramentas, porque às vezes o autor é tímido. Eu não sou tímida. Eu tenho facilidade de ir nas escolas, de dar palestra, de falar nos lugares. Mas tem autor que é mais tímido. Mas se ele tiver esse know-how e começar a buscar caminhos para se divulgar na internet, a possibilidade dele vir a ter uma visibilidade e de uma editora se interessar pelo trabalho dele é muito maior. Nós estamos numa época muito melhor. Agora, vai depender do material que você tem também, né? Eu vou aproveitar, eu quero colocar o Rob, né, a Kelly e o Eduardo nessa história, justamente por isso. Vocês fizeram o caminho de se lançar, mas vocês ainda não tinham tanto público. Como é que é para vocês? Vocês tiveram que fazer o papel da editora, porque isso é importante de levantar. O autor, quando está começando, você vai ter que distribuir. Você no Catarse, você vai ter que colocar tudo no correio. Eu lembro, você teve Escuterapia, né? E veio a Nova Fronteira, né? Novo Século, perdão. Mas, por exemplo, teve um projeto do Catarse do ano retrasado, que foi aquele Ícones dos Quadrinhos.
vendeu 1.800 exemplares. O livro pesava 2 quilos. Faz a conta para levar para o correio 1.800 vezes 2 quilos. E aí você faz o papel da editora. Eu quero que vocês falem disso. Olha, no Terapia aconteceu mais ou menos o que aconteceu com o Koala, que o Sidney falou. A gente fez o Catarse, batemos a meta, a gente tinha uma meta que era... A gente tinha a meta para publicar e uma meta que era o nosso sonho de consumo. A gente chegou no sonho de consumo. Eu faço terapia com mais 2 pessoas. Quando a gente faltavam uns 10 dias para acabar o prazo do Catarse, a Novo Século mandou um e-mail para a gente, querendo ver se dava para fazer uma parceria, se dava para unir forças, que eles gostaram do material e tal. Bom, fomos para uma reunião na Novo Século e fechamos. Já garantido. Por quê? Porque o livro já estava pago. Então, aumentou tiragem, tivemos uma infraestrutura com divulgação, porque você não pode esquecer isso, que quando você está na autopublicação, a divulgação é toda sua. Então, daí a gente começa a ter um departamento de marketing da Novo Século trabalhando com a gente. Isso facilita. Agora, o grande problema pós-Catarse, sem dúvida, é o envio das coisas. É o que o Sidney falou. Mas o que vocês arrecadaram no Catarse ficou para vocês e foi um contrato à parte com a editora? Ou... Não, o que a gente... Dando a negociação de forma resumida, a gente arrecadou X, que ia dar, acho que 1.500 exemplares. Aí a Novo Século, ela entrou e ela falou assim, me dá esse X, porque na minha gráfica com esse X eu tiro 3.000 exemplares por causa do meu poder de negociação lá. Eu falei, então ok, então tá aqui. E se eu não me engano, como parte da negociação, nós compramos os 700 livros vendidos pelo Catarse, nós os autores, com a condição que eu bati o pau na mesa e falei, vocês que vão enviar. Novo Século que envia, pelo amor de Deus. Aí eles enviaram, teve problema, sempre vai ter problema com um ou com o outro, que você vai ter colaborador que não manda o endereço completo, manda e muda e nunca mais te avisa, 6 meses depois o cara manda um e-mail te xingando que você não mandou, você não tem o endereço do cara. Mas o que a Alicia falou, voltando um pouco antes da coisa da editora, é muito importante, o Sidney também já levantou essa bola, você já tem que ter um público, porque... As pessoas vêm falar comigo, o Sidney deve ouvir muito isso. Eu quero fazer uma história em quadrinho, eu vou botar no Catarse e vou publicar. Legal, quantas histórias em quadrinho você já fez até hoje? Não, essa é a primeira. Quantas páginas você já desenhou? Não, nenhuma, eu vou primeiro botar no Catarse, depois vou desenhar. Cara, esquece. Esquece. Hoje você tem gente que vai para o Catarse. Eu conheço gente, leitor de quadrinhos, que não vai mais em banca de jornal. Ele vai no Catarse. Então ele entra no Catarse, ele compra 3 projetos, que ele vai receber daqui a 5 meses em casa. Passam 20 dias, ele recebe em casa os projetos que ele comprou 5 meses atrás. Então ele fica nisso, ele compra ali só. Ele gosta de quadrinho independente, compra ali. Agora, esse cara que está gastando o dinheiro dele ali, para ele é uma loja, é uma enorme loja de pré-venda. Ele prefere comprar de algo que ele já conheça, de algo que ele conheça o autor, ou de algo que ele vê que as pessoas estão respondendo bem. Agora, você vai se aventurar, Catarse qualquer um publica? Sim, na teoria sim, mas é muito mais fácil publicar se você já trouxer o seu público. Terapia foi publicado como webcomic durante 1 ano e meio, 2 anos antes de ir para o Catarse. Nesse período, a gente conseguiu arrebanhar uma base de fãs que alguns gostam mais da história do que a gente. Para alguns, eles vêm falar, essa história em quadrinho que vocês fazem é a coisa mais importante da minha vida. Então, você põe isso no Catarse, esse cara ele vai divulgar terapia mais do que você. Porque você fica até meio sem graça. Pô, já tuitei ontem, já tuitei hoje eu não vou tuitar. E o cara tá lá tuitando feito um louco. Pô, divulguem aí terapia e tal. Então assim, leve o seu fã junto com você, senão não vai decolar. A internet hoje te dá a oportunidade de ter mídia espontânea. Então, da mesma forma que eles já eram conhecidos através das postagens na Petiscos e
você cria uma afinidade com esses autores e você quer. Quando chega no Catarse, você já conhece a pessoa, você já leu tudo das webcomics deles, mas você quer o papelzinho porque você tem aquela relação afetiva com o papel. Cheirinho bom de publicação, de tinta fresca, né? O meu caminho foi um pouco diferente. Eu tenho um blog, o Intravenosa, onde eu posto os meus contos, e é um blog aberto que recebe transfusões de outras pessoas. Então, qualquer pessoa que faz aquele textão no Facebook está perdendo tempo. Manda lá para o meu blog, a gente vai divulgar com o seu nome e você vai ter lá bonitinho uma vitrine para você. Por causa desse exercício que eu comecei a fazer de escrever em blog, um dia apareceu um concurso literário. Um monte de gente manda coisa para concurso. Vou mandar essa de zona. Mandei. Passou um tempo, estava trabalhando, um amigo meu que tem blog literário falou assim, escuta, você não é Kellen Bonassoli? Sou. Você ganhou um concurso. Oi? Ganhei. No meio de 3.000 pessoas, 10 ganharam, eu fui uma. Fui publicada pela Novo Século. Então, imagine a surpresa. A gente tem que começar com esse exercício. Como vocês falaram, a internet, você tem a possibilidade de ter um embaixador em cada um dos seus amigos para multiplicar aquilo que você escreve, aquilo que você desenha. Então, as editoras não estão mais no poder. Uma coisa interessante para falar sobre blogueiro, né? Eu brinco muito com meus alunos, porque eu dou aula para novos autores. Eu tenho um curso chamado Fábrica de Autores. Eu tenho aluno hoje no mundo todo, graças à internet, né? Que eu dou aula por Skype. E eu falo para os meus alunos o seguinte, principalmente os novos. Eu devo a minha carreira muito a blogueiro, porque eu dava livro de graça. Quantos livros eu dei de graça para blogueiro, para eles me ajudarem a me divulgar. Mas eu já vi cada coisa, graças a Deus eu nunca fui vítima, mas blogueiro é uma raça desgraçada. Dá licença aqui. Blogueiro é o seguinte, eu já vi aluno meu com um livro que não está pronto, eu falo, não manda, você tem que passar pelo copydesk, tem que passar pela revisão, mas o afobado vai lá e manda. Você pode ter a melhor história do mundo. Se você cometer um erro, o blogueiro só vai falar disso. Porque criticar é a coisa mais fácil que existe. Fazer que é difícil. Então, assim, se você bota um personagem dormiu na terça, acordou na quinta. Uma bobeira. Acabou teu livro. Então, assim, faça. Se você quer ser conhecido, por exemplo, hoje a gente tem um Wattpad, que você pode ir lá e publicar o que você quiser. Cara, como elas escrevem errado. Português horrível. Então, assim, se respeite. Se você não confia no seu português, passe por uma revisora. Se você tem dúvida se o seu enredo é bacana, tenha leitor beta. Eu tenho as minhas leitoras que são críticas. Antes de eu publicar, eu tenho a humildade de submeter meu livro a essas meninas e falar, e aí, tá bom ou não tá? O que você acha que eu devo mudar? Então, não seja arrogante de achar que aquilo que você fez é a coisa melhor, mais maravilhosa do mundo. Porque não é bem assim, né? Então, assim, claro que ninguém escreve para agradar todo mundo. Eu acho que 90% desse público aqui, se lesse meu livro, não ia gostar. Porque não tem a ver, eu acho. Pode ser que goste, pode ser que não. Mas, assim, eu sei para quem eu estou escrevendo, eu sei o que o meu leitor espera e o que eu vou dar para ele. Então, a minha leitora beta, ela é naquele perfil. Se uma pessoa que lê Saramago, que lê gibi, lê e não gostar, beleza, não estou escrevendo para ele. Agora, o meu leitor tem que gostar. Então, para isso, é bom você ter um leitor beta, é bom você escrever bem, não interessa. Mas eu estou escrevendo para adolescente. Escreva correto. Escreva, claro, você pode usar gíria? Pode usar até palavrão se você quiser no diálogo. Mas, está escrevendo em terceira pessoa, vamos escrever bem. Porque senão nem a editora vai te levar a sério. O cara manda um original para ser submetido para uma editora. Aí tá lá no assunto do e-mail. Estou muito interessado, com C cedilha, em mandar o meu original. Cara, o cara nem abre teu e-mail, sabe? Então, assim, nós trabalhamos, eu costumo dizer que a gente trabalha com a melhor língua, na minha opinião. Não que eu conheça todas as línguas, mas o português é uma língua fantástica. Nós temos 10 palavras para dizer a mesma coisa. Você não precisa ser repetitivo, né? Ritmo no texto, lê o texto em voz alta. Então tem alguns truques que a gente pode fazer para que o nosso texto seja mais agradável aos olhos de quem lê. Não ignore isso. Às vezes você tem uma história maravilhosa, desenha maravilhosamente bem e por causa de uma bobeira,
de uma frase que não está descendo bem, você vai perdendo o leitor logo no início. Então, ler inspiração é inspiração, mas também tem técnica, viu? E hoje, no próprio YouTube, eu mesmo tenho um canal chamado Papo Literário no YouTube, onde eu tenho alguns videozinhos bem caseiros, que eu boto algumas dicasinhas que eu aprendi ao longo desses 5 anos, que fizeram toda a diferença. Então, mesmo que você for colocar um material de graça para começar a conquistar leitor, escreva corretamente, né? Procure ganchos de como é que você pega uma pessoa numa rede social. É com uma frase curta, de impacto, que deixa curiosidade. Então você faz um postzinho bacana, com um trecho bacana do seu livro, da sua história, joga na internet, de preferência que ele seja polêmico, para gerar compartilhamento. Eu já tive posts com 145 mil compartilhamentos. Então, assim, seja inteligente. Um pouco de marketing não faz mal a ninguém, isso, né? Eu vou complementar um pouquinho do que você está falando, Lúcia. Quer dizer, pessoal, o que uma editora busca num autor? Prestem muita atenção a isso. O que não é nem desejável, é obrigação de um autor. Em primeiro lugar, conhecer muito bem o seu público-alvo. Tá? Primeira coisa. Se você não conhece, nem pense em começar livro, nada. Vá buscar conhecê-lo, tá certo? Outra coisa que uma editora busca, quer dizer, se o autor ele conhece o público-alvo, ele tem condições de entender por quais mudanças, por quais tendências esse público-alvo está passando e saber, portanto, quais as necessidades conscientes ou inconscientes que esse público possua. Né? Por quê? Porque isso vai ser chave para o autor produzir um conteúdo com diferenciais para esse público. Não faz sentido, gente, vocês investirem o valioso tempo de vocês para escrever um conteúdo que é mais do mesmo que já tem por aí. Tá? Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que uma editora busca é um autor que seja empreendedor. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos mudar a visão dos autores aqui no Brasil, que o papel do autor é simplesmente escrever o livro, entrega para a editora e a editora se vira para promover e vender isso. Não vai acontecer, eu digo para vocês, um autor que não participe, não apoia a sua editora no processo de marketing, distribuição, seja ativando seus contatos, seja participando em palestras, feiras literárias, indo a escolas, universidades, nós perdemos mais ou menos 50% do potencial das vendas. Então, vejam o quão sério é isso, né? E agora do outro lado, né? O que uma editora hoje em dia tem a agregar a um autor, tá? Antigamente, pessoal, a editora, muitas delas ainda infelizmente têm essa visão, uma visão da época da indústria fordista. O que era isso? A visão da editora era, olha, publico o livro, coloco na livraria e vamos ver o que acontece. O livro fica à própria sorte, né? Não se tinha uma visão de trabalhar a promoção, se trabalhar a parceria, se pensar diferentes canais, né? Então, quer dizer, isso hoje mudou. A editora, o que é uma editora para o autor? A editora oferece um serviço especializado, tá, de expertise em marketing, expertise em distribuição, e um bom editor também conhece os públicos-alvo que ele lança. E por isso, ele também, assim como o autor, tem que entender por quais mudanças esse público está passando para ajudar o autor. Quando o autor chega com um conteúdo interessante lá na editora, isso acontece sempre, mas quando a gente analisa o projeto, poxa, tem ali uma ideia que ele mencionou e que ele tratou de maneira muito superficial, que aquilo, eu, editor, sei que é um grande diferencial, que está tendo busca daquilo. Então, eu tenho expertise para orientar o autor a produzir um conteúdo de acordo com o público, né? E por fim, o que eu queria dizer para vocês como é que eu vejo a autopublicação? Eu acho que a autopublicação ela é valiosa como aprendizado para vocês. Não saiam fazendo contato com editoras, a não ser que você esteja preparado para isso,
tá certo? Não vai dar para eu explorar isso aqui, precisaria aqui de mais de 1 hora para explicar como é a preparação básica de um autor, tá? Mas assim, a autopublicação é uma oportunidade de você criar contato com o seu público, testa os seus textos. Por exemplo, o mundo digital hoje facilita, se simplesmente você tem um blog, uma fanpage, seja lá o que for, um canal online, escreva textos mais curtos, testa o seu público, qual é a receptividade, converse com o público. Antigamente, nós editores e autores dependíamos da livraria para ter um feedback dos leitores, o que eles estavam achando do livro. Hoje em dia não, hoje em dia eu colho feedback em tempo real na web, ok? Então, vale a pena trabalhar a autopublicação, não tenho dúvida, como o case que ele colocou aqui, se você desenvolver um projeto, foi num crowdfunding e conseguiu financiamento, isso para uma editora já é valioso. Claro que o conteúdo é rei. Na nossa editora, todo dia lá aparecem muitos autores querendo lançar um livro, como é que é o processo tal, e aparecem com dinheiro, inclusive. Não, eu pago tudo. E a gente, para nós, em primeiro lugar, nós temos um posicionamento de mercado, uma marca, uma força de marca, os nossos leitores conhecem a qualidade do trabalho. Então, primeira coisa esse conteúdo. O que define, pessoal, a qualidade de um conteúdo se esse conteúdo atende necessidades do público-alvo, tá? Se está bem escrito ou mal escrito, isto é relativo. Tá certo? Bom trabalho de revisão de uma editora pode melhorar demais o texto de um autor, ok? Sidney, eu queria saber a tua opinião, se eu estou dando a minha visão aqui, como é que é nesse mundo dos quadrinhos? Eu queria falar disso que você acabou de dizer. Até anotei aqui. Gente, primeira, a gente tem que lembrar uma coisa. A internet, o seu computador, aceita o que você escrever. Ó, não é demais? Você vai lá, escreve do jeito que você quiser, é você com C cedilha, é interessado com C cedilha, aquela beleza. Você pode postar no teu blog e tal, papel não aceita. Se você quiser publicar, não. Você vai ter que ter uma revisão, você vai ter que ter um trabalho de edição. Como o Eduardo acabou de falar, uma das coisas que quando você sai da autopublicação para tentar uma editora é o seguinte... Eu lidei muito com isso porque eu editei muitos caras independentes nesses 8 anos da Maurício de Souza. A maioria dos autores independentes não está preparada para trabalhar com o editor. Acha que o editor é inimigo. Não é. E o Eduardo falou uma frase aqui que eu até ressaltei. Um bom editor sabe escolher o seu público-alvo, sabe onde está, sabe que você não tem que... Se eu tiver que pegar o trabalho de algum de vocês e reescrever, eu contratei errado. Ué, se eu tiver que reescrever inteiro, eu escrevi errado. Eu peguei o cara errado, cara. Ué, eu vou ser o autor, vou assinar como coautor. Está errado. Então, o editor não é inimigo. O editor tem que saber até onde ele... o quanto ele pode contribuir para esse processo. A revisão... Só um adendo. A não ser quando é um vlogueiro muito famoso, sim, aí pode vir do jeito que for, que a editora conserta, né? Depende do editor. Olha, eu já vi cada coisa ultimamente. É o que eu falei. Quando pega a galera com 100 milhões de seguidores, então, fulano vai lançar um livro. Pode vir você com C cedilha, com tudo que a editora conserta. Aí é ênfase no bom editor. De novo, o que eu falei, tem que ter, né? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: você quer escrever, você quer desenhar, você quer fazer qualquer coisa, leia muito. Mas eu leio quadrinho pra caramba, tô falando do meu mercado. Falei, amigo, todos os caras que vocês gostam que publicam quadrinhos, não liam só quadrinhos. Ó, o cara lia magia, história da humanidade, ciência. Vocês não têm noção, eu fui editor da Conrad, eu fui editor da Wizard, de super-herói, de tudo. O que chegava de, olha, cara, Sidney, eu tô com um projeto sensacional aqui para te mostrar, cara. É um negócio inédito. O planeta do cara explode, o pai dele bota ele numa nave e manda ele para a Terra. Quando ele passa no sol amarelo, ele fica super forte. Eu falei, nunca ouvi essa história, cara. Que coisa inédita, né? Ou então era de um menino que tinha um rabo de macaco, cortava o rabo, virava Saiyajin. Cara, sabe, você tem que... Busque o diferente. Buscar o diferente é fundamental. E por último,
quando a gente fala de revisão, fala, mas pô, eu não sou um expert em português. Mas você conhece alguém que conhece português, algum professor. Pega uma verba do teu Catarse, cidadão, e contrata um revisor. E antes de você passar para o revisor, quando você escrever, geralmente você escreve numa ferramenta chamada Word, né? Ó, se você apertar a porra do F7, ele vai mostrando o que está errado. Olha que incrível, ele vai te mostrando o que está errado. E você consegue corrigir você com C cedilha. Você não deixa passar interessado com SC. Sidney, então, Sidney, pelo amor de Deus, use. Um parêntese só. Você não pode esquecer que às vezes o Word ele não está num dia muito bom. Ah, tem isso. E aí às vezes ele vira e fala assim, olha, você escreveu a palavra prédio. Eu não conheço. Quer trocar por cenoura? E é isso. Não. E o pior é que o cara aceita, né? Ele vai lá e troca. É porque o cara aperta F7 e vai dando ok. E aí o cara pega. Então ele subiu no 5º andar da cenoura, né? E aí não. Né? Então, pelo amor de Deus, antes de mandar, usem isso. Gente, até para postar em blog. Usa o corretor ortográfico. Ele vai te ajudar. Ele não vai pegar todos os erros de concordância do mundo, mas ele te ajuda. E até, eu sempre conto um caso de jornalismo. Eu fiz uma matéria super interessante e ia usar o superlativo da palavra sério. Seríssimo. Pá! Parou o Word. O Word parou, tá louco? Esse Word deve estar com português de Portugal. Mandei adicionar o meu. Foi publicado do jeito que eu escrevi, seríssimo. Todo mundo está com a cara de que não está certo, seríssimo? Pois é, o superlativo de sério é seriíssimo, com 2 is. O primeiro com pingo, o segundo com acento. O Word me avisou. E eu, na minha infinita sabedoria, falei, imagina, tá besta, sai pra lá. O revisor também não pegou. Mas eu aprendi nesse dia, quer dizer, eu aprendi quando eu fui fazer um curso de reciclagem de português. O professor me falou, eu falei, errei. Então, usem as ferramentas que vocês têm antes de publicar. Olha, só complementando uma coisinha sobre editor, porque a gente teve toda a situação de... Porque terapia, como eu disse, ele teve 2 anos que foi uma autopublicação na internet. Aí, de repente, a gente tem um editor. A Novo Século chamou a gente, de repente a gente tem um editor. Né? Então, eu acho que é o seguinte, complementando um pouco o que o Eduardo falou. Eu acho que editor, ele é que nem um professor. Tá, porque assim, quando você tem 8 anos, 9 anos, o que é um professor na sua vida? O professor é um pentelho. É um cara que está lá para atrapalhar a sua vida. É um cara que vai cagar regra, vai mandar você fazer coisa em casa, vai mandar você refazer. Ou seja, é um pentelho. Por quê? Porque você é uma criança, você ainda vê o cara como um pentelho. Quando você tem 20 anos, você começa a ver pelo menos alguns professores, pô, esse cara é um parceiro. Esse cara é um cara que... ele é um colega meu. Estamos da mesma área. E com o editor, então assim, quando você começa a ver o editor desse jeito, é porque acho que você já tem uma certa maturidade como autor. Né? Porque a coisa não é assim, pô, eu tenho o meu trabalho e o meu editor quer dar pitaco no meu trabalho. Eu vejo da seguinte forma, você e o editor, sempre partindo do princípio que eu estou falando de um editor bom. Você e o editor, vocês trabalham com o mesmo objetivo. O objetivo é a história. Vocês dois são funcionários do produto final, que tem que ser a melhor história possível dentro do que ela se propõe. O editor está lá para ajudar você a fazer isso. Então, assim, eu acho que se você tem aquele problema, tipo, a minha história é mais importante que a opinião do cara da editora, cara, você ainda não está pronto, né? Segura, vai com um pouco mais de calma. Então, eu vou finalizar bem rapidinho, que já deu o nosso tempo. A gente vai abrir 15 minutos para perguntinhas. Só queria dizer que toda vez que eu leio um livro, e vocês já devem ter observado isso, sempre nos agradecimentos está lá o editor. Então, eu acho que a figura do editor ela é muito importante. Um bom editor. Bom editor. Alguns são estrategistas e até terroristas. Fazem marketing mais do que a própria empresa contratada para o marketing. Então, o primeiro conselho, escreva. Como que eu aprendo a escrever? Escrevendo. Escreva, 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 escreva. Quantos contos em quantas horas? Quantas crônicas em quantas horas? 24 crônicas em 24 horas. Com ideias dos leitores dele.
Que foi o seguinte, o meu segundo livro de crônicas, eu fiz um negócio, que ele não nasceu como livro, ele nasceu como uma loucura minha. Eu fiquei 24 horas na internet, no Twitter, ao vivo, escrevendo 24 crônicas. Então era assim, dava 8 horas da noite, eu falava tema da próxima crônica. E as pessoas começavam a sugerir os temas, até a hora que eu falava, é essa. E aí, eu tinha até as 9 horas da noite para postar essa crônica no meu blog. Postava umas 20 para as 9, falava, ó, agora eu vou levantar, vou tomar uma água e tal. Às 9 horas eu sentava, próxima crônica. Daí dava e eu tinha meia hora, 1 hora para escrever. Então eu fiz isso ali full time, 24 horas. Eu comecei às 8 da noite de sexta, fui até 8 da noite de sábado. E aí as pessoas começaram, porra, isso tem que virar um livro e tal. Daí eu fiz, foi o meu segundo de autopublicação. Eu pretendo fazer isso de novo um dia. Tem uma pessoa loira lá no fundo, que ela é minha revisora, minha assessora de imprensa, minha publicista. Eu não pago nada, porque eu durmo com ela. Ela é minha esposa. Então, assim, se vocês quiserem que eu faça de novo, vocês levantem e vão até lá. E peçam para ela deixar eu fazer isso de novo, que toda vez que eu falo, ela, não, que você vai morrer fazendo isso. Então, se quiserem, tá ali. É a loirinha de branco lá do fundo. Pessoal, só uma palavrinha que eu queria deixar para vocês autores e editores compartilham um grande sonho. Qual é esse sonho que eles têm em comum? Ser lido pelo maior número possível de pessoas, tá? E isso só irá acontecer se ambos tiverem uma postura profissional ao pensar o projeto, ao pensar o mercado, tá bem? Então vamos para perguntas agora? Oi, meu nome é Mariana e eu sou cantora, compositora, enfim, tem vários paralelos. Eu queria saber detalhes do Catarse, se vocês fizeram em qual site, porque tem vários, se pegaram porcentagem, se vocês atingiram tipo, muito mais do que a meta, se vocês tinham vários patamares de contribuição, isso acontece muito na música, por exemplo, tipo... R$30 para você ter a versão digital, 50 para você ter, daí 60 para você ter autografado e 70, sabe? E daí eu queria saber o que você fez para conseguir 150 mil compartilhamentos. Olha, sobre o Catarse, a gente tinha uns 10 ou 12 degraus de recompensa que iam desde o, vamos chamar o pacote básico, que era, se eu não me engano, ele dava direito só ao livro em PDF, era enviado por e-mail, até, isso devia custar era uma doação de 20, 25, 20, acho, até uma de, acho que era de 400, 500, que era um jantar com os autores, que ainda estamos devendo. Que beleza, hein? Não, vai ser agora em fevereiro. Peraí, Sidney, que a gente quis que fosse uma ocasião especial, então a gente está se preparando. E ele botava a foto do George Clooney falando que é o autor, sabe? Então, a gente trabalhou nesse meio, a gente tinha umas 10, 12, uns 12 degraus de recompensa. E tinha algo mais do Catarse, não? Oi? Porcentagem. Como assim, porcentagem? Se você tirou... Não consideramos porcentagem. O que a gente queria a gente tem uma meta, né, que não lembro agora, vou para efeito de raciocínio, 20 mil. A gente tem uma meta 20 mil e uma meta máxima 30 mil. Tá? Então a gente tinha dividido dentro disso, antes de fazer o Catarse, a gente já tinha orçado tudo. Né? Então a gente fez as contas. Cara, eu acho que pra gente, se arrecadasse tipo 30 mil, depois entrou o novo século, mudou tudo. Mas ia sobrar tipo R$300 pra gente, um negócio assim. Todo o dinheiro era do projeto. Mas Ricardo, isso que eu ia falar. Eu não é pecado algum você colocar o seu salário no Catarse e abrir pro cara. Olha, nesses 4 meses que eu vou fazer, eu preciso de X por mês para viver. E acho que é bárbaro. É porque o Catarse tem uma, o Kickstarter tem outra, todos eles levam
uma porcentagem, todos eles têm, eu não sei quanto que é, Ricardo, de porcentagem, é 17%, é entre 15% e 20% vai ficar com o Catarse. Então assim, mas não é pecado algum você ganhar o seu dinheiro no Catarse e abrir para o seu leitor colaborar. Falar, olha, eu vou trabalhar eu preciso ganhar comer, né? Então, por favor, e tem alguns sites de crowdfunding que ele libera a grana para você se você arrecadou 80% da meta proposta. Alguns não, alguns são só 100. Agora tem alguns que, olha, você queria 10 mil, chegou 8 mil. Se você quiser, você pode sacar, você paga os 2 mil do seu bolso, porque nos outros, você queria 10 mil, chegou em 9.500. Não deu. Acabou, esquece. É importante, todo mundo está digitando aí, é o seguinte, quem quiser saber como funciona o Catarse, dê uma googada escrito Ivan Freitas da Costa, mais como publicar no Catarse. Ele fez um artigo explicando todos os prós e contras, quais os problemas que você tem em distribuição, quando você vira o editor, quando você tem que cobrar o autor que está te devendo material, enviar um livro de 2 quilos e por aí afora. O artigo é bárbaro, super completo, vale consultar. Bom, no meu caso, é um pouco diferente porque eu estou publicando desde 2010, foi quando eu publiquei meu primeiro livro. Eu, louca de pedra, larguei carreira, larguei tudo para fazer só isso, com o apoio do meu marido, que é um pouco louco, né? E me deu força e graças a Deus deu certo. Mas, quando eu larguei tudo para trabalhar com literatura, eu falei, agora eu vou entrar de cabeça. Entrar de cabeça significa o que eles já comentaram aqui. O autor tem que trabalhar em prol da própria divulgação. E eu vou em escolas, dou palestras pagas, palestras não pagas. E assim você vai sobrevivendo até que o próprio livro comece a dar dinheiro. Hoje eu tenho 12 livros publicados e só agora eu ganho dinheiro com o livro. Então assim, demora. Por causa disso, você tem que estudar estratégias para se autodivulgar. E uma dica muito importante que eu não lembro se foi dada aqui, para o escritor é: escreva o que você gosta de ler. Você vai escrever bem o que você gosta de ler. Eu escrevo romance porque eu gosto de ler sobre romance. Quando eu digo romance, é dramas familiares em geral, eu gosto. Então, quando eu vou fazer um post para colocar no Facebook, é fácil para mim entender o que é importante para elas. O que eles gostam, o que a minha leitora, o meu leitor gosta de ouvir. Eu falo muito minha, porque 90% da minha leitora é mulher. Então eu sei o que ela gosta de ouvir, eu sei o que é importante no dia a dia dela, porque eu pesquiso isso, ela é meu público-alvo, para colocar aquilo dentro do livro. Então tem sempre aquelas frases chaves, né, que você sabe que vai se aplicar à vida da maioria delas. É essas frases chaves que eu faço os posts. Agora, você lançar um post, você não tem como prever o que vai dar muito, o que vai dar pouco. É lançar um barco no mar. Você não sabe, uma garrafa, você não sabe onde ela vai parar. Mas quando eu comecei a ver quais as garrafas paravam em melhores mãos, eu comecei a entender quais os posts que me dariam mais retorno. E aí, toda vez que eu escrevo... Engraçado, quando eu estou no processo de escrever o livro, e que vem alguma coisa muito bacana, eu falo, isso aqui eu já separo para post. Isso vai ser trecho de post. Porque você já sabe que é o tipo de frase que vai pegar um número muito grande de pessoas, inclusive homens, e que a pessoa vai se identificar e falar, eu quero dizer isso para alguém sobre mim ou sobre alguém. E aí aqui ele compartilha. Viralizar não é difícil, basta você saber o público. Hoje eu tenho 34 mil pessoas na minha página no Facebook. Eu sei o que elas querem ouvir. Eu sei o que é importante para elas. É o que é importante para mim, porque é a mesma coisa que eu gosto de ler e é a mesma coisa que eu dou valor. Então fica fácil. Então cada autor tem que estudar o seu público e saber o que ele gosta e o que vai... Por que isso é tão importante? Aquele post é importante só para dar curtida na minha página? Não, porque ela vai compartilhar, amigas delas vão ver quem é essa Alicia Barros, entra na minha página, entra no meu site e descobre meus livros, baixa o primeiro capítulo e vai para a livraria comprar. Então é toda uma dinâmica que é feita em prol disso. Pessoal, só uma complementação, tá? Recentemente foi lançada a primeira plataforma de crowdfunding especializada em livros, chama-se Bookstart. Tá? Vocês coloquem lá no Google, vocês vão ver um pessoal sério que está aí fazendo contatos com editoras muito boas, tá certo? Então, vale a pena vocês conhecerem, ok? Vamos lá, mais perguntas. Eu tenho, na verdade, são 3 perguntas. Uma delas tem a ver... vocês falaram bastante sobre a questão da escrita,
do português, eu queria saber sobre o que vocês acham sobre a nova revisão ortográfica, se vocês preferem adotá-la, se vocês evitam em alguns casos, enfim, a utilização. Sobre um outro caso similar, que é o caso de traduções, que muitas vezes o próprio falar convencional, habitual, não utiliza uma palavra em português. E eu queria também saber a opinião de vocês sobre o valor artístico da obra, no caso literária. O que caracteriza em nossa época um valor artístico? Eu começo, mas eu vou deixar a última para os meninos. As duas primeiras eu respondo. A revisão ortográfica veio e ficou. Eu já ouvi falar que vai voltar para trás, só que eu já adotei ideia sem acento. Para mim é péssimo, mas eu adotei. Saca? Não tem voo sem acento. Eu não queria. Por que eu acho que não vai? Porque Portugal não vai adotar, ponto. Não vai adotar. E, a língua é deles, cacete. A língua é deles. Nós falamos mais português no mundo. Mas eles não aceitam mudar. Porque para eles ia ter mais mudança do que para nós. Só que assim, falando do ponto de vista do editor, né? Você tem ideia de quanto se girou de dinheiro para reimprimir todos os livros com a nova ortografia, de fazer novos dicionários, de fazer novas gramáticas? Uma puta grana. Então, mas então se voltar, essa puta grana vai ser gasta de novo. Então, por isso que eu nunca vou descartar a possibilidade. Uma coisa que eu ia te falar, como você falou da escrita, eu sou jornalista e chato pra cacete com repetição de palavra. Então, só que eu sou jornalista, eu nasci no impresso. Hoje, isso vocês têm que estudar. Por causa dos feeds, hoje a repetição de palavra em frases mais perto não é mais um pecado capital. Para dar ênfase. Porque você vai pegar excertos, trechos do texto, e eles vão ser... Você vai conseguir... Então você tem que ficar... Então, o que para mim era um pecado capital, hoje quando você escreve para a internet, não é. Você tem que saber até onde você pode repetir, quando é proposital ou não. E sobre o valor das obras, os meninos falam. Olha, quanto a isso, só queria comentar. Veja, você pode trabalhar o seu lado artístico ao escrever, desde que o teu público tenha abertura para isso. Tem públicos e públicos. Uma coisa é eu trabalhar uma literatura para um público infanto-juvenil, uma coisa é eu trabalhar para um público adulto e outra coisa é eu trabalhar para o infantil. Então, assim, se faço essa pergunta, o tipo de texto que eu vou escrever é o texto que o meu público está habituado, que ele se sente familiarizado e vai gostar? É isso, só que eu queria te deixar. Olha, eu tenho uma visão que é a seguinte, na parte da linguagem que você falou, pegando aquela parte da coloquial e tal, eu, narrador, eu tenho um estilo de escrever, né? Quando eu tenho um diálogo, eu tenho que lembrar que aquilo não sou eu escrevendo, é uma pessoa falando. Tudo bem, é uma pessoa que só existe na minha cabeça? Mas é uma pessoa. Então, assim, uma dica para começar a escrever diálogo que eu faço, diálogo é essencial que você revise em voz alta. Por exemplo, no meu caso, eu escrevo crônicas, o grosso do que eu escrevo é crônica com pessoas comuns, dia a dia e tal. Então essa pessoa, o personagem, ele tem que falar como uma pessoa normal. Então você lê em voz alta. Então assim, se você lê e soa estranho, você fala, ninguém falaria isso, cara, pode ser que esteja formal demais e não precisa. É um diálogo, é uma pessoa. Um negócio que eu aprendi há pouco tempo. O cara vai numa padaria e custa o pãozinho, ele vai comprar uma Coca-Cola, custa R$5. No texto, os R$5 é por extenso. Se ele perguntar para a mulher do caixa na padaria, a mulher responder, desculpa, no texto é 5, 5 é o número, custa R$5. No diálogo é por extenso. Porque ninguém fala número, você fala a palavra 5, entendeu? É mais ou menos esse o caminho que eu procuro seguir. Eu faço o personagem falar como alguém falaria, e não como eu escrevo. Tem pergunta? Oi, tudo bem? Meu nome é Jefferson. Minha pergunta é mais para a Kel e para o Rob. Como foi o começo para vocês? Porque hoje é, entre aspas, até um mercado consolidado e vocês conseguem publicar com mais facilidade. Mas e o começo? Vocês distribuíram para amigos, em comunidades específicas? Como foi esse primeiro start? Então, eu ainda estou no começo, né? Eu ainda estou engatinhando.
Por enquanto, eu não ganhei muitos reais com os livros que foram impressos, e com o que eu faço digitalmente, eu faço por puro esporte. Voltando um pouquinho nessa parte do valor artístico, eu acho que isso é muito subjetivo. Porque da mesma forma que tu falou assim, escrevo uma coisa que as pessoas estão acostumadas, que elas têm afinidade. Eu já quero fazer o contrário, eu quero fazer o diferente. Eu quero fazer uma coisa que você não espera. E tem muito preconceito quanto a gêneros literários. Eu escrevo ficção, escrevo fantasia, mas eu me encontrei com o erótico. Por quê? Porque eu descobri que eu tenho a sacadinha de entender como a pessoa se sente. Então, quando ela lê o que eu escrevo, eu falo, nossa, Kel, eu tive um problema, eu li o teu texto no trabalho. Não vou mais fazer isso. Então, poxa, legal, isso é um elogio. Então, assim, esse é o começo ainda. Esse é o começo, eu estou conhecendo muita gente por causa dos concursos, por causa do blog. Ainda não tenho uma editora, tá? E agora vamos para o hobby. Olha, o começo, eu escrevo profissionalmente como... Eu tive uns 10, 12 anos de jornalista. Inclusive hoje, o Sidney ele é o maior editor de quadrinhos hoje. Eu posso falar que eu editei textos do Sidney Guzman, que ele colaborava com a revista, que eu era chefe de redação. Não. Eu comecei a escrever crônicas em 2006, acho. Então, se a gente parar para pensar, eu ainda estou no começo também. Agora, o começo, o primeiro ano e meio, 2 anos, cara, eu partia do princípio assim, eu estou escrevendo para mim. Se alguém vai ler, lucro. Se alguém leu e gostou, pô, ganhei o dia, vou jantar fora para comemorar. Mas estou escrevendo para mim. Então eu começava a escrever, primeiro eu escrevia a crônica que eu gostaria de ler e não estava publicada porque ninguém tinha escrito. E sim, não vou falar, eu escrevia e deixava lá, se algum leitor... Não, para os meus amigos eu mostrava, pô, lê meu texto novo aí. Se você gostar, passa para os seus amigos e tal. Mas assim, eu não criava uma expectativa. Eu escrevia para mim. E com isso, eu tive um espaço de manobra muito grande para me testar, para me desafiar. Eu estou escrevendo sozinho, tem 5 pessoas lendo, tem 10 pessoas lendo. Cara, nunca na minha vida escrevi um texto no formato X, nunca escrevi um soneto na minha vida. Porra, eu vou escrever um soneto. Você não tem nada a perder, cara. Então, assim, o começo é essencial. Você tem caminhos e mais caminhos abertos. Vai experimentando e não cria expectativa. Se você for bom, o teu público vai chegar, cara. Na internet, o teu público vai chegar. Gente, o horário estourou. Queria demais agradecer a Alicia, Rob, o Edu, a Kellen e a vocês pela paciência de ter ficado ouvindo a gente aqui esse tempo todo. Muitíssimo obrigado. Curtam a Campus Party. Valeu.